Quero ler apenas do verso 1 ao verso 4, Neemias capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus irmãos, os sacerdotes, deram início ao seu trabalho e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram e colocaram as folhas do portal no lugar. Em seguida levantaram o muro até a torre dos 100, que também dedicaram a Deus, e prosseguiram até a torre de Hananel. Os homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte. Zacur, filho de Imri, seguiu construindo logo adiante. Os filhos de Raasená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhes as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas reforçadas. Meremote, filho de Urias, neto de Após, fez os reparos da parte seguinte da obra. Ao seu lado, Mesulam, filho de Berequias, neto de Mesezabel, fez os próximos reparos, e ao seu lado Zadok, filho de Banaá, seguiu a obra e também fez os seus reparos. Amém? A princípio parece que esse trecho não nos mostra nada. A princípio, assim, lendo um bando de nome, um bando de situação e gente fazendo uma coisa, parece até que pegou o bonde nosso aqui, ou nós pegamos esse bonde, mexendo na obra. Mas se nós voltarmos um pouco na história, irmãos, como já compartilhamos um pouco, nós fechamos o capítulo 2 com Neemias sendo usado por Deus para restaurar a perspectiva, para restaurar os sonhos, para restaurar a esperança de um povo que até outrora, que até há poucos dias, há poucos momentos, estavam em grande depressão, estavam na miséria, estavam destruídos. Eu não sei se você costuma ver os noticiários e chegou a ver como é que anda ali o território da Ucrânia. Não há prédios, não há casas, mas montes de pedras, ferrolhos, não é? Terra para todos os lados, escolas destruídas, hospitais destruídos, tudo em ruínas. Então, diante disso, há um grande problema estrutural da nação. Diante disso, há um grande problema de saneamento básico, de saúde, não somente as mortes que vieram por consequência da própria guerra, dos tiros e bombas, mas também a morte por fome, a morte por enfermidades e doenças, hospitais que não existem mais e não podem mais assistir os pacientes. Já pararam para pensar nessa realidade? Então Neemias chega exatamente num cenário como esse, devastador. E ele chega ali e ele começa a percorrer e ver o estado de como estão todas as coisas. Começa a observar, ele e mais alguns amigos. Então, antes de falar qualquer coisa, ele traz ali um diagnóstico preciso para aquele povo. Mas não somente o diagnóstico, até porque era sabido do povo o porquê estavam naquele momento. Era resultado da sua desobediência a Deus, era resultado da distância de Deus, era resultado da negligência acerca dos mandamentos, do ensino das Escrituras, daquilo que Deus havia comunicado a eles lá no monte, enquanto Moisés lá atrás o buscava. Era resultado da rejeição a Deus, era resultado da desobediência, por isso estavam nesse estado. Mas é interessante que Neemias vai ter com eles, e já não há mais um porquê lançar sobre ele mais uma carga e apontando os pecados. Antes disso, Neemias ora por eles. Antes mesmo de partir do seu palácio, ali, quando você vê o rei, ele ora, ele intercede, ele entra ali no lugar, no estado de alma daquelas pessoas e clama por elas. E se arrepende juntamente como ele, sendo povo, e ele se vê também em pecado pelo povo. E ele clama, e ele ora, e ele chora na presença de Deus.
E nós vimos que essa é uma expressão de um coração em avivamento. Não são raios, não são trovões, não são anjos, nada disso é avivamento. Não são sinais, luzes que aparecem, não, nada disso é avivamento. O avivamento começa aqui dentro, com o poder do Espírito Santo. E então ele nos faz olhar para o estado das pessoas lá fora e nos faz identificá-las na miséria, como também nós se encontrávamos antes de conhecermos a Jesus. Na miséria da alma, no pecado da alma, na desobediência, na condenação. E então ele vai até as pessoas. O avivamento move o coração. O avivamento é um movimento que começa na alma, no espírito, e comunica com a sociedade, e comunica com os indivíduos. E é isso que Neemias está fazendo. Agora nós não temos mais um povo em lamento, nós não temos um povo mais em prantos, nós não temos um povo mais em depressão, mas agora nós temos um povo unificado no mesmo propósito, porque foram contagiados pelo poder de Deus que estava operando na vida de Neemias. Neemias de um lado e Esdras no outro, em contemporaneidade, restaurando tudo no poder de Deus. Ambos trabalhando em comum acordo, na mesma visão, no mesmo propósito, restaurando o povo. Isso é um coração em avivamento. Quando nos colocamos e nos dispomos nas mãos de Deus, algo acontece em nós e sempre acontecerá a partir de nós, porque há fogo no coração, não apenas letras, mas as letras se transformam na vida do cristão e ela comunica valores, ela traz transformação do indivíduo, porque ele está cheio, ela está cheio do poder da plenitude do Espírito Santo. Mas agora nós encontramos um outro cenário aqui interessante. Nós temos pessoas trabalhando. Diga aí ao seu irmão que está ao seu lado. Nós temos pessoas trabalhando. Isso é fruto, irmãos, de ensinamento. Mas não ensinamento por ensinamento, mas um coração apaixonado, um coração cheio de Deus e que ensina com a própria vida. Neemias não levou apenas a essas pessoas, a esse povo, a teoria da reforma, da reconstrução. Neemias não chegou com projetos e planos apenas desenhados, como nós vamos estruturar toda a questão de infraestrutura, como nós vamos aqui tirar novamente as questões de educação, saneamento básico, como vamos levantar os muros e alicerces. Não há iniciativa em gente morta na alma. Não há iniciativa em alguém que está em extrema depressão. Não há iniciativa em alguém que está em profunda tristeza. Não há perspectiva, não há força. Ela não vem. Então Neemias vai, pega uma colher na mão do pedreiro, uma espada, fala: nós vamos fazer isso aqui, nós vamos fazer junto. Nós vamos nos fortalecer um ao outro, nós vamos estar juntos, unidos. Neemias comunica esse povo novamente, antes de começarem a obra, quase que no final do capítulo 2, o que é que Deus fez para que todo este momento de reconstrução estivesse acontecendo. Não somente comunicou com paixão, oração, atitude no coração de Neemias, mas Deus inclinou o coração do rei a esta obra, e todos os proventos foram ali derramados para que o povo construísse. Eles tinham tudo agora para recomeçar. Neemias traz a memória do que Deus fez, de como Deus fez, e que este momento de restauração chegou esse clamor no coração de Deus. Neemias ensina, comunica, mas também convive e vive com este povo. E essa capacidade de ensinar tem um nome, e ela está em todas as Escrituras. O coração avivado, ele promove um discipulado, um ensinamento eficaz com a própria vida. Ele não fica na teoria. Hoje está na moda muitos teóricos, né? Eu fico às vezes olhando alguns podcasts, né? E é tanta solução, gente. O povo tem muita solução.
Quanta gente com solução política, mas ninguém se candidata. Quanta gente com solução para a pobreza, mas ninguém se envolve. Quanta gente com solução para a saúde, mas ninguém toma uma atitude. É muita gente com a teoria afiada, com os livros afiados, né, com a intelectualidade à flor da pele, mas não há atitude. Discipular e ser discipulador ou ser discípulo é ser chamado para a atitude bíblica na própria vida e a partir da própria vida, não em função de mim mesmo, mas para que o outro seja edificado. É o comprometimento e a cumplicidade com a transformação do outro. É isso que está acontecendo aqui. Alguém que está cheio do Espírito Santo terá sempre o que comunicar, terá sempre uma palavra vinda juntamente com uma atitude, trará sempre o que é que Deus fez, trará sempre em sua vida, em seus lábios, como Deus falou, o que Deus fez, para que o povo se volte novamente a Deus. Nós precisamos ressignificar essa palavra que mancharam demais: discipulado ou discípulo. Ser discípulo de Jesus, ser discípulo do Deus Pai Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para a cultura, para o conceito da palavra, Talmidim era aplicado a crianças e jovens. Havia dois ciclos: Beit Sefer. Beit Sefer era a criança dos 6 anos até os 12 anos. Ela aprenderia o Pentateuco, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, a ponto de recitar, sem olhar nas Escrituras, toda a lei. Já pensou? 6 aninhos, isso significa aí para os educadores, a educação no Brasil, que sim, com 6 anos e apenas 1 ano, você pode alfabetizar uma criança e não precisa de 5. Não precisa de 5 para alfabetizar. Não precisa de 5 anos para a criança fazer 2 mais 2. Criança é extremamente apta para aprender. Então a criança começa a ser ensinada no período de 6 anos aproximadamente, o primeiro ciclo, Beit Sefer. Ela é um Talmidim, ela é um discípulo. Discípulo de quem? Eis a questão. Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. Ela é discípulo lá dos sacerdotes? Não. Dos religiosos? Não. Beit Sefer, ela é discípulo dos seus pais. Seus pais são responsáveis para ensiná-las a Escritura e toda a lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os pais. Confira comigo aí em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Confira comigo no replay, já teria sido Luiz. Capítulo 6, a partir do verso 1. Deuteronômio 6, a partir do verso 1. Essas são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos do Senhor, teu Deus, que ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra na qual estáis entrando, com o objetivo de tomar de posse dela. Sendo assim, tu e teus filhos e teus netos temereis ao Senhor, vosso Deus, e obedecereis a todos os seus estatutos e mandamentos que hoje eu vos ordeno, para que os guardeis durante toda a vossa existência, a fim de que os vossos dias sejam felizes e sejam prolongados na terra. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti, e multiplicará a descendência, conforme te afirmou o Senhor Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra que produz leite e mel. Shema, ou ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Eu preciso, como pai, ter de Deus e conhecer de Deus e ser um discípulo do Senhor. É a ordem de Deus. Segunda ordem, versículo 7. Tu as ensinarás. Quem ensinará? Os pais, o povo, pais, responsáveis.
tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Aos teus filhos. Conservarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, e ao te deitares e ao te levantares. Também atarás essas palavras como um sinal na tua mão, e em teu braço as prenderás, a tua testa como um filactério. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da casa e em teus portões. Veja, irmãos, os talmidim, as crianças, no primeiro ciclo, no contato com a lei, era proveniente dos próprios pais. O sacerdócio foi dado aos pais. Eu e você, papai, mamãe, aqui presente, somos responsáveis direto para discipular os nossos filhos. E veja o que o texto diz: não apenas na letra, mas colocar em prática. Em prática. Eu nunca me esqueço disso. Uma vez eu estava orando com a Bíblia aberta, no joelho, com a Bíblia aberta, tinha acabado de fazer um devocional, estava encerrando, eu estava orando em línguas. Eu dei um fiozinho, aquela porta eu deixei um pouquinho aberta. E quando eu estava terminando, você sente uma presença aí na porta. É um anjo, não, era Noemi. Pequenininha, ela devia ter uns 2 anos. Ela estava aquela presença de criança, assim, no vãozinho. E beleza, saiu. Passou um tempo aí, não sei o que estava fazendo em casa. Aí ela veio, o que está fazendo? Estou olhando que nem o papai. Ela estava imitando a oração em línguas do pai. Graças a Deus, foi importante o discipulado, né? Está aí, ó. Graças a Deus. Mas ela viu a oração. Ela não ouviu sobre oração, mas ela viu na prática. Esse primeiro ciclo, dos 6 aos 12, então, o talmidim, a criança, discípulo dos pais, aprendia toda a lei. Recitar a lei, recitar a criação, recitar a história de Israel, recitar a saída do Egito. Ela tinha nos lábios as genealogias de números. Ela tinha no coração, guardado, recitado. Mas aí vai para a segunda fase, que era o Beit Talmud, chamado, que era o momento em que a partir dos 12, 13 anos ela começava a aprender os livros históricos, os livros proféticos, os livros de sabedoria. Então agora ela estava nas mãos dos religiosos? Não, ela estava nas mãos dos pais. Ou seja, nós pais temos que manejar muito bem as Escrituras. Temos que orar, temos que servir a Deus. Isso ensina, isso mostra. Não somente eu digo como faz, mas eu mostro como faço. Neemias está chegando em Jerusalém, não para dizer o que tem que fazer somente, mas ele é participativo no treinamento, no ensino de um povo que estava sem saber o que fazer. O discipulado conduz a Deus, ou o discipulado conduz ao conhecimento de Cristo. Há uma paternidade estabelecida naquele que ensina o outro. Então, esse Beit Talmud se estendia. Chegava aos 14, 15, 16 anos. Agora sim, ele ia para a prática e caminhar com rabinos e mestres. Não sei se vocês se lembram o espanto de José e Maria. Ele chega no templo e tem um talmidim lá. Jesus está no templo. Quantos anos tinha? 12 anos. Espera aí, ele estava fazendo o quê? Caminhando com rabinos, com mestres. Ele estava discutindo já a lei. Mas isso ele vai fazer com 16. Tremendo isso, né? Lá está Jesus já muito antecipadamente, ou seja, José e Maria fizeram um bom trabalho. Ele crescia em graça, em sabedoria, em conhecimento, diz as Escrituras. Foram exemplos de pais nesse aspecto, não é mesmo? Mas agora, essa fase do Beit Talmud, do talmidim, do discípulo, não era apenas aprender os livros históricos, os livros proféticos, os livros poéticos de sabedoria. Agora não, agora eles vão conviver com
com os rabinos, com os mestres, para aprender a pôr em prática e conversar com o povo sobre o que se pode ou não fazer dentro das Escrituras. Agora está preparado. É o que se chamava de julgo rabínico ou julgo rabino. Essa era a fase do aprendizado agora, onde se colocava em prática tudo aquilo que veio sendo discipulado pelos pais, e agora eles caminham com os mestres para servir ao Senhor e servir ao povo e edificar e construir um povo. Não é à toa que nós temos um problema nesse intervalo do Antigo para o Novo Testamento, esse período intertestamentário que nós chamamos. Porque nesse período intertestamentário nós temos de novo lá a destruição de Jerusalém, os macabeus, alguns judeus que se juntaram e tomaram a força através da revolução dos macabeus, está lá na Bíblia Católica, primeiro e segundo macabeus, e eles tomam de novo Jerusalém à força, e eles começam então a fazer seu próprio sacerdócio, e começa de novo a construir. E aí nós temos um sacerdócio corrompido, que levanta-se os partidários lá dos fariseus, dos saduceus, dos escribas e assim vai. Então, quando Jesus diz lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o jugo rabínico naquela época estava corrompido. Então venha para mim que eu tenho a interpretação da lei correta para te dar, Jesus Stefano. Essa é a história do discipulado propriamente dito, que parte desde sempre na história de Deus com o seu povo. No Éden havia uma atitude relacional do Pai, do Criador com Adão, na viração do dia. Havia ensino, havia postura. Olha, antes mesmo de serem lançados fora ali do Éden, Deus fez túnicas para cobri-los. Ele ofertou no homem para cobrir da sua nudez. Caim e Abel estão fazendo o que lá depois? Ofertando, foi um ensino, foi um discipulado. E durante toda a história da Bíblia nós vemos isso. O que Neemias está fazendo é ressignificando, é trazendo o povo, tornando o povo de volta a esse princípio, aos princípios do Senhor. E isso reanima, isso refaz, isso renasce, isso ateia fogo do Espírito Santo em nosso coração. Nós precisamos, como igreja, hoje voltar a esse princípio em nossa vida familiar, em nossa vida ministerial. Nós precisamos sim nos importar com o outro, porque o outro é responsabilidade nossa, biblicamente falando. O Neemias podia ficar lá no lugar dele, não tem nada a ver com isso aí. Vai fazer o quê? Pecar mesmo, deixa que morra lá. Não é? Mas não, o coração dele estava atrelado com o coração de Deus. E isso move até as pessoas. Discipulado, ou ser discípulo, discipular ou ensinar, é preciso envolver-se com as pessoas. Elas estão sem Cristo, elas estão sem direção, elas estão sem pastor, elas estão sem conhecimento das Escrituras, e somente eu e você podemos dar essa alegria para ela. Jesus fala: ide, portanto, e fazei, no literal ali, e fazei com que todos os discípulos, fazer com que todos os povos da terra sejam discípulos de Jesus. Isso é o literal que está escrito. Então, não somente eu prego, mas eu tenho, por ordem de Jesus, ordem, não sugestão, fazer discípulos. Ensinar cabe à igreja. Chamar a atenção dos perdidos acerca do Evangelho, e não somente os ver nascer de novo, mas agora acompanhá-lo nesse processo, ensinando as Escrituras, é minha, sua responsabilidade, a responsabilidade do cristão da igreja. Neemias está contagiando o povo, e não estava fácil, irmãos. A miséria continuava, os escombros continuavam, Sanbalat e Tobias ficavam no pé ameaçando que iam invadir, que iam matar, que viriam contra eles. Mas mesmo diante de tudo isso, lê comigo Neemias capítulo 2, no versículo 20, no momento do versículo 20 ele fala assim: afirmemos então, Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados.
Ou seja, ele coloca os olhos do povo na pessoa de Deus, porque eles chegaram até onde chegaram nesse exato momento, foi pelas mãos de Deus, pela providência de Deus. Olhamos novamente para Deus. Neemias os discipula de tal forma de atrelar os olhos desse povo novamente ao seu Criador. Diante da ameaça de Sanbalat e Tobias, eles agora não temem, porque estão olhando o Senhor. A situação não foi transformada. Não, Neemias não chegou e falou: a partir de hoje, numa trilha de fechar de olhos. Olhe para aquela rocha agora, ela vai se transformar num castelo. Você nunca mais. Tinha uma musiquinha. Eu tinha dificuldade, a galera gostava de tocar, né? O músico tem muito isso, eu gosto de tocar. Não está nem aí o que está acontecendo. Mas ela falava assim: você disse que já tentou ser feliz, decidiu viver do jeito que quis, se não se perdeu, se iludir. Aí o refrão fala: se você se arrepender e crer no Salvador, Jesus, autor da vida, nunca mais irá sofrer. Quem falou? Está errado essa letra aí, viu? Não está não, Dudu? Porque então tem alguma coisa errada comigo. Porque não está fácil, né? Não está fácil? Não estava fácil. A situação mudou, a circunstância é a mesma, os inimigos são os mesmos. Mas o que mudou? A palavra de Deus não havia decisões. Projetar a palavra de Deus no coração do ser humano quebrado, sem esperança, depressivo, triste. Isso transforma, isso traz reação, isso traz atitude. Mas eles estão observando o tempo todo, não somente a teoria ou as palavras que Neemias trouxe sobre o que Deus fez. Eles viram o servo de alto escalão lá do rei descer do seu pedestal e agora está no meio da miséria, da pobreza, dos escombros, da destruição. Eles viram esse homem caminhar com o coração cheio de compaixão sobre os escombros, como os amigos. Eles viram esse homem arquitetando, projetando, mas agora eles veem esse homem juntamente com eles para reconstruir sul de terra, armado contra o inimigo, trabalhando até altas horas. Cercaram uma cidade em 52 dias. Trabalharam, gente. Tem gente que tem uns pedreiros que vai fazer os muros, né? Esse muro aí de, sei lá, 3 metros, eles moram 3 meses. E ainda pode saber assim, você põe o prumo, nem precisa, deixa quieto. 52 dias cercaram toda uma cidade, trabalharam. Olha o que o texto diz, no capítulo 2, versículo 20. O Deus dos céus quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra, e nós, seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Veja que agora ele fala como um todo, como um coletivo. Nós nos levantaremos. A palavra de Deus tem esse poder. O ensino das Escrituras faz com que eu e você nos levantemos do estado de pecado, do estado de morte, do estado da inércia, e passamos então a nos mover segundo o que nos foi dito, segundo o que vimos que nos foi ensinado. A beleza, por exemplo, de 1 João, não é? É isso. Qual foi a experiência de João? Foi só teórica? Não. Os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, as minhas mãos apalparam, eu ando com Ele. Ele é vivo em mim. Jesus vive. Ele comunica a vida. Neemias comunica a vida. Eu e você precisamos comunicar vida. Isso ensina, isso é discipulado. O conteúdo do ensino é as Escrituras, são as Escrituras. Olha lá, doutrina dos apóstolos. O que é discipulado? É compartilhar a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus. De que maneira? Abrindo esse livro, lendo esse livro com os filhos, lendo esse livro com os amigos, lendo esse livro, seja lá para quem for, mas vivendo esse livro na prática. Isso é um discipulado. Convite. Não é assenhoramento do outro e nem se tornar autoritário sobre o outro, não, mas é levá-lo novamente a olhar para Cristo Jesus. Tem um texto que eu acho interessante. Vamos comigo lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Esse aqui é muito demais. Vamos a partir do verso 14. Eita, 1 Coríntios, não. 1 Coríntios 4, 14. Aqui é Paulão. Paulão fez o favor de gerar Coríntios.
Está vendo? Coisa que eu não queria. Não é? Corinthians dá trabalho. Mas tem por quê? Está dando trabalho para o Paulo aqui, está dando trabalho até hoje, Corinthians. Não é? Diz o texto: não vos escrevo dessa forma com a intenção de vos envergonhar. Paulo está chegando junto aqui com os seus, né, corintianos. Mas para vos advertir como a meus, o quê? Está escrito isso? Filhos amados. Pois ainda que venhais ter 10.000 o quê? Tutores, a palavra é paidagogos. Paidagogos é o pedagogo que nós conhecemos hoje, que eram servos das famílias e acompanhavam os filhos no processo em que os pais estavam trazendo o educacional para a criança. Isso é pedagogo. Então vocês podem ter, ele está dizendo aos Coríntios, muita gente aí, e tinha mesmo. Você lê o capítulo 1 de Coríntios: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Viu uma igreja dividida? Então vocês podem falar que vocês são de muita gente aí, mas eu vou falar um negócio para vocês. Vocês podem aí dizer que tem 1.000 tutores em Cristo, não teríeis, entretanto, muitos pais. Quem é responsável direto? São os pais. Não os paidagogos, mas os pais dos filhos carnais, da nossa carne, da nossa herança, mas também dos filhos espirituais. É claro que não são filhos biológicos de Paulo, mas são filhos espirituais. E ele diz aqui: porquanto em Cristo Jesus eu mesmo gerei por intermédio do Evangelho. Como nós geramos alguém em Cristo Jesus? Com a pregação do Evangelho. E ao ouvir do Evangelho, o Espírito Santo então toca no coração do indivíduo. Que parceria linda! Que parceria linda! Deus nos usando para pregar o Evangelho, gerar filhos. Isso é uma responsabilidade do crente. É gostoso vir cultuar, olhar para o irmão, faz irmão, e ó, bora. Amanhã é segunda, volta tudo, não esquece que tem tudo isso aqui. E aí quando nós lemos 1 João capítulo 2, versículo 1, 1 João capítulo 2, versículo 18, meus filhinhos, eu não sou o tutor, eu sou seu pai na fé. Alguns têm medo dessa responsabilidade, porque talvez, e você sabe, eu e você que somos pais, as palavras, apenas por palavras, não formam, mas a palavra vivida, quando os filhos veem em nós a palavra vivida, está feliz. Isso faz uma diferença, isso marca, e nós às vezes não assumimos essa responsabilidade, porque talvez a nossa vida de oração esteja fraca, porque talvez ainda temos as nossas fraquezas, porque talvez não estamos lendo a Bíblia como convém. Uma vez eu vi um vídeo de não sei se foi Tigre, que foi, que foi lá. Tigre é o estradão todo lá, né? Então acho que é uma onça é pintada, né? Uma onça, que foi atacar um menininho, eu não sei onde é também. E o pai do menininho que estava na garagem era um homem forte, tinha essa espessura mais ou menos assim. Devia pesar uns 15 quilos, bem molhado. O pai do menino. Então, quando foi atacar, eu fico imaginando, mas sabe, eu sou muito forte. Não vou poder fazer nada. Deixa lá, posso dizer, só carcassinha de grilo. Eu não vou conseguir isso. Vocês acham que ele fez isso? O que vocês acham que ele fez? Ele voou em cima daquele bicho. Ele parecia um super-homem, gente. E o bicho não pegou a criança. E nem mesmo ele. E ele foi para finalmente, foi para a garra, foi para cima. Parece o Davi lá nas malhadas, né?
Eu vi um urso, eu rasguei no meio, eu vi um leão rasgado no meio, um menino de 16 anos, franzino. É isso que eu estou falando. Diante de Deus e da urgência do seu decreto, da sua ordem, Ele me fortalecerá para tal obra. Por que você acha que Jesus olhou para aquele dia para os discípulos antes de ascender aos céus e disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão como? Em nome de quem? Com que poder? De Jesus. Ele está falando: eu estou dando para vocês todo o poder necessário para fazer tudo o que é preciso segundo a minha ordem, e eu que vou fazer tudo através de vocês. Então não há que ter medo. Aliás, quando você começa então a discipular os seus filhos na sua casa, o cônjuge, a levar o ensinamento de Cristo ao coração do perdido, a sua vida espiritual, pelo contrário, vai dar um up, porque você vai lembrar de orar, chorar por eles. A sua vida nas Escrituras torna um novo momento e você começa a estudar as Escrituras, porque filhos perguntam, e cada pergunta, Dudu deve ser um perito em pergunta, né? A cabecinha trabalha milhão. E cada pergunta. Eu estava uma vez dando aula para as crianças de 9 anos, na salinha, meio tudo. Hoje eu vou dar aquela aula, falar sobre estudando bem a obediência. E um menino devia, sei lá, devia ter uns 30 anos, aquele menino, não é possível, alguma coisa assim. Ele tinha 9 anos, mas parecia que ele tinha, acho que ele era entre 9 e 45 ele tinha. E no meio do negócio ele levantou a mão, já ele vai preocupar com uma coisa. Jesus. Então, quando começa segundo, esse menino tem. Segundo conceito, aí quebrou, eu falei, meu Deus, quase uma dele agora, vai precisar mesmo. Segundo conceito, então, da reforma protestante, quem trouxe esse menino aqui, gente? Então, podemos dizer que foi uma desobediência de Lutero às suas autoridades, e que o protestantismo, pelo amor de Deus, gente, isso não existe. É quase falando para mim, obedece. E que o protestantismo, então, é fruto de uma rebelião. Gente, pensa nisso. Foi da onde veio este menino? E aí, eu respondi. Se quiser saber a resposta, me procure depois, eu vou explicar. Mas eu respondi. Mas os filhos na fé e os filhos biológicos perguntam. Então, para isso, eu faço o quê? Eu consumo as Escrituras. Eu leio a palavra de Deus. Jesus nos traz um ensino de paternidade e discipulado maravilhoso. Eu me santifico, João 17, por mim? Não. Eu me santifico por eles. Isso é um ensino maravilhoso. Minha filha está lá em casa, minha esposa está lá em casa, eu me santifico por elas. Eu aprendo, busco, oro, porque eu quero o que está sendo construído em mim. Eu quero ver ser construído nelas, no poder do Espírito Santo. Então eu busco, oro, jejuo, aprendo para construir também no perdido, porque ele está órfão. Ele está órfão. Ele precisa ser adotado. E para isso eu preciso apresentar para ele a doutrina da adoção, que está em Jesus Cristo. Eu preciso conhecer, pelo menos, a fundo, Romanos. Eu preciso saber explicar para eles o que foi a cruz do Calvário, por que Jesus morreu, e morreu por quê, qual o estado da alma desse indivíduo. Eu preciso ensiná-lo, investir nele tempo, oração e a vida. O mesmo apóstolo Paulo olha para aquela igreja que o odiava, e não é muito bacana dele, que é os Coríntios. Ele diz assim: olha, eu tenho muito bom grado, gastarei tudo que tenho e me deixarei gastar por vós, mesmo que, amando-vos muito, seja eu menos amado. Amor não é
precisamos, portanto, irmãos, quando olhamos para Neemias, voltarmos a tal princípio urgentemente. Nós temos hoje uma igreja que precisa voltar a tal prática, a ser despertado com a necessidade e urgência do valor da pregação do Evangelho e do ensino das Escrituras àqueles que nascem em Jesus Cristo. Nós somos ensinados, estamos sendo ensinados sempre que o antropocentrismo, que o homem é o centro de tudo. Nós estamos sendo ensinados valores ignorantes, para não falar uma palavra pior, de gente que fala que você é o centro de Jesus, por exemplo. É muita ignorância tudo isso, é muito desconhecimento. Mas a sede é tanta que se paga para ver esses homens de valores altos. Então a sede, aquele que crê em mim, dele fluirão rios de águas vivas. Deixa fluir, irmãos, rios de águas vivas através da sua vida, para alcançar o outro, para alcançar os seus filhos, para discipulá-los, para ensiná-los a palavra de Deus. Veja, irmãos, nós tínhamos pessoas em Jerusalém desanimadas, agora elas estão trabalhando. A utilidade na vida, e a vida em utilidade. Outrora havia morte, havia inutilidade, inércia, mas agora há movimento. Agora há movimento, agora há poder de Deus fluindo, e o povo é uníssono, no mesmo propósito. A igreja precisa voltar para esse único propósito que nos une: a pregação do Evangelho, o fazer discípulos em todas as nações. E para isso investir toda a vida em tudo que temos. É o que está acontecendo no livro de Neemias, pela pessoa de Neemias, e depois no livro de Esdras, pela vida de Esdras. É isso que está acontecendo. Nós precisamos voltar à essência, irmãos, desse cristianismo. Por que nós recebemos o Espírito Santo, segundo Atos capítulo 1, versículo 8? E descerá sobre vós o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Para quê? Para ficar vendo anjo? Eu não quero ver anjo. Estou nem aí para o anjo. Deus deu a ordem para que eles têm que me servir. Ponto, acabou. Não tenho culpa nisso. Se o anjo tem algum problema nisso, ele fala com Deus. Ele tem que servir a igreja. Não estou preocupado com isso. Mas eu derramo sobre vós o poder do Espírito Santo para serem o quê? Testemunhas. É o significado da igreja. É o objetivo da igreja. É testemunhar. É dizer a razão da sua fé. É ensinar, é fazer. E para fazer, precisa de determinação, precisa de perseverança e precisa de atitude. Ou alguém que foi construir a sua casa, o pastor André foi construir a casa dele lá, condomínio, deitou-se na cama e falou: ó, vou construir minha casa, colocando alicerce aqui dentro. Joguei toda a fundamentação, está pronta. Só na mente. Foi assim que construiu lá? Quem dera fazer assim? Isso aqui, por exemplo. Gente, veja só. Os meninos querendo colocar no falo, alinhar isso aqui. Eu sem óculos, faça meu favor, não estou chegando a ninguém. Pastor, vem de baixo, está no nível. Pega aqui embaixo, lá, coitado do Cezinho. Aí eu vi, irmãos, que olha, Cezinho foi a sorte. O cara apertou firme ali as placas, puxa, e ficou. Eu joguei. Tem hora que eu comecei até a dar uma. Ergue mais aí, baixa mais aqui, bota brincar com eles, né? Se não fosse o Serginho, teria. Não ia sair a coisa. O homem ficou firme e forte lá no trabalho. Mas você acha que ia alinhar alguma coisa? Ou a gente chegava aqui e falava: olha, as placas agora que subam e nivelem. Parece que X-Men, aquela coisa, né? Não! Precisou de uma atitude. Precisou chegar até este lugar. Ou você precisou pegar lá as ferramentas e ferir a terra, lá, cavocar a terra, para cavar o alicerce todo e fazer todo aquele trabalho, a mão na massa. Discipular, pregar, fazer discípulos, falar de Cristo, é prática de vida, é atitude, a mão na massa, irmãos. Ficar entre luzes e fumaças é fácil. Se envolver no momento de emoção, isso é maravilhoso. Descer as lágrimas rolarem, é maravilhoso.
Mas isso precisa ter um efeito na sociedade. Isso precisa ter um efeito na família. Isso precisa ter um efeito lá no meu companheiro de trabalho, no meu companheiro da faculdade, da escola. Eles precisam saber. Agora eu fiz propaganda da música do Resgate, né? Eles precisam saber. Maravilhosa essa letra, ouçam se puder. Nem sei se chama isso mesmo, mas acho que é isso. Eles precisam saber. Neemias quer ver esse povo novamente no lugar de onde jamais deveriam ter saído. Ele quer ver esse povo rendido ao Senhor. Ele quer ver esse povo cultuando ao Senhor. Ele quer ver esse povo em atitude de arrependimento. Por isso se prontifica, por isso age. E cá estão eles, construindo. Como é gostoso quando nós, como pais, norteamos os nossos filhos e a gente vai acompanhando o crescimento deles. Logo estão no curso, logo estão se projetando aí para uma faculdade, começam a fazer a faculdade, começam a trabalhar. É gostoso isso. Puxa, que legal. Acertamos o alvo. Miramos em Cristo e acertamos o alvo. Na vida cristã. E as coisas então cooperando com os nossos filhos, dentro daquilo que aprenderam, como vida, como moral, como ética, como vida ministerial, como servir ao Senhor. Isso não existe coisa maior que isso, alegria maior que isso. Neemias está num momento aqui de êxtase, vendo um povo que estava morto reviver e trabalhar para o Senhor. Quando nós olhamos à luz do Antigo Testamento, por exemplo, em Números, capítulo 3, verso 14 ao 21, nós temos ali os filhos de Moisés e a descendência deles. A gente tem aqueles nomes lindos, maravilhosos, como a gente acabou de ver aqui. Começa a ler a Bíblia e fala, meu Deus do céu, como é que pode dar um nome desse para o menino, né? Mas eles estão lá, e começa a citar lá os nomes, e vem os filhos, vem os nomes dos filhos, e ali ele estava fundamentando os serviços ministeriais do tabernáculo, organizando todo o trabalho ministerial no tabernáculo. Mas antes dos trabalhos ministeriais, havia uma família constituída com os valores aprendidos de Deus. Jesus nos chama para isso como igreja. Ou seja, o primeiro ministério é, se não, a própria pregação e o fazer discípulos. A partir daí, quando a pessoa está em Cristo, afloram-se nela dons, talentos, e ela é usada para isso também na obra do Senhor. Mas é uma responsabilidade, portanto, minha e sua, de toda a igreja no mundo, fazer discípulos. E fazer discípulos sempre trará frutos abençoadores. Gera frutos abençoadores. Aqui já não é mais Neemias e alguns amigos que vieram com ele na caravana. Agora há toda uma população empenhada, trabalhando para reconstruir. Veja a força das sementes que plantamos no Evangelho, como ela cresce, como ela abençoa o indivíduo, e através do indivíduo ela abençoa toda a sociedade. Há um texto que diz que toda terra se encherá da glória de Deus. Isso acontece com o trabalho da igreja. Isso acontece com a vida da igreja no mundo, no dia a dia. Não há alegria maior do que quando você olha para os seus filhos biológicos, ou aquele que você gerou em Cristo, e vê que ele está continuando e perseverando, assim como você, assim como eu. Há, portanto, nesse texto do capítulo 3, uma grande verdade. É que o discípulo de Jesus, que trabalha com toda a sua vida no reino do Senhor Jesus Cristo, ele gera filhos com as mesmas características.
Porque todo o conteúdo necessário foi transmitido. Todo o conteúdo teórico foi transmitido, mas todo o conteúdo prático foi transmitido, e os filhos viram na paternidade que receberam como fazer, como agir. Então prolifera-se uma cadeia de cristãos maduros e de cristãos extremamente funcionais no reino de Deus. Um exército se levanta. Eu tive alguns primos que foram expulsos do tiro de guerra. Imagina, né? Tem que ser bom para ser expulso do tiro de guerra, também é qualquer um, né? Mas por que você acha que foram expulsos? Simplesmente porque descumpriram o que é estabelecido como regra. Então, aquilo que nos foi distribuídos por Jesus, vocês lembram da parábola dos talentos? Aquele que recebeu 5, fez o quê? Multiplicou. Aquele que recebeu 2, multiplicou. E aquele que enterrou? Lembra o que aconteceu com ele? Lá em Mateus capítulo 24, 14 a 30. A própria história de Israel, irmãos. Paulo disse que Israel foi cortado pela negligência dos ensinamentos que receberam de Deus através dos patriarcas, dos profetas, dos juízes, dos reis, enfim. E que nós fomos enxertados pela graça em Cristo. Mas Paulo diz: em vocês que foram enxertados em Cristo, e que não eram legítimos, agora tornam-se legítimos, tomem cuidado, para que não venham ser também cortados, não podados, mas cortados. Veja, irmãos, nós precisamos olhar com mais cuidado, no sentido de vivermos a igreja qual Jesus estabeleceu, da maneira como Jesus estabeleceu. E essa igreja é viva, e ela é cheia do Espírito Santo apenas para ser testemunha. Neemias está sendo testemunha viva do agir de Deus na vida desse povo, discipulando o povo com a própria vida. Ele está envolvido totalmente e se doando totalmente, até que este povo reaja. E é o que está acontecendo no texto. Seguir a Cristo, trabalhar para Cristo, servir a Cristo não está atrelado com as circunstâncias. Não, esse povo nem mesmo se moveria. Nós vamos ficar aqui fazendo isso por quê? Para acabar, destruir. Tem esperança. Mas quando você tem um contato genuíno, o poder do Espírito Santo, irmãos, é irresistível. Deixe que Jesus inflame o seu coração. Os pais que aqui estão, é nossa responsabilidade. O discipulado com os filhos, abrir as Escrituras, orar, conduzir. Eles precisam nos ver orar, conduzidos. Eles precisam nos ver servir ao Senhor. E todos nós aqui, em um único propósito, lá fora, no dia a dia, lá eles precisam ver Cristo revelado em nossa própria vida. Assim geramos através da pregação do Evangelho. E uma vez gerados no Evangelho, agora é hora de ensiná-los, de fazer discípulos. E você possa pensar hoje nessa palavra, meu irmão querido, minha irmã querida. Orar a respeito e se colocar diante de Jesus, disponível. E na prática do dia a dia, investir nos seus filhos,
investir lá onde você trabalha, pregar a palavra, testemunhar do Cristo que você tem vivido. Eu falei com os adolescentes aqui, falei com o Vinícius, aliás, vamos aproveitar o tempo depois do Café Verdade, por que não fazer uma roda e cada adolescente, cada jovem compartilhar o devocional da semana? Isso ensina-nos a buscar o Senhor. É preciso que cada crente tenha uma palavra de Deus diariamente em sua vida. É preciso que cada crente diariamente folheie as Escrituras, medite nas Escrituras, porque Jesus falou que tem que ser feito assim. Então Ele quer nos chamar e falar: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele quer nos ensinar. Jesus quer nos discipular. Tal me diz, do primeiro ciclo, do segundo ciclo, e depois na situação de julgo do Rabi, do Mestre Jesus, de ensinar. Jesus nos chama para isso. Dispõe o seu coração. Dispõe o seu coração. Quem sabe você pode colocar isso em prática já para o próximo domingo, no café da manhã, ter junto com você, sua família, seus amigos, neste lugar, porque ele ouviu de você a palavra de Jesus, porque você olhou com a compaixão mesma qual Jesus olha por nós, porque você o amou, como nós aprendemos alguns cultos atrás, agapau, de maneira exagerada, em demasia, constante. Olha a Deus, deixa o Senhor Jesus te usar, meus irmãos. Pais aqui assumam essa responsabilidade no lar de vocês. Filhos aqui estejam prontos para ensinar os seus pais a vida com Jesus, se talvez eles ainda não conheçam. Eles possam olhar para vocês e ver Cristo, e ver a ação do Espírito Santo através da vida de vocês, do relacionamento de vocês com eles, no dia a dia, na obediência, no servir, no viver, no orar por eles. Nós sempre fomos ensinados de família pelos meus pais, e sempre fomos muito bem avisados quando tinha e quando não tinha, e o que precisava ser feito. Nunca foi nos ocultado qualquer momento difícil financeiro que passamos, nem de saúde, seja lá o que for. E nisso aprendemos a sermos participativos de todas as maneiras dentro da própria família. Não, tem hora que não vai dar para te dar, filho, e não dá, não está no tempo de presentear, de dar. Está no tempo de guardar ou de angariar. Então todos vamos ser participativos nisso. Participativos na família. Atitude de todos. Assim é o reino do Senhor Jesus. Todos participam para testemunhar o Evangelho. Todos estão diante de uma realidade nua e crua e de uma ordem de Jesus Cristo para a sua igreja, para o seu povo, para serem testemunhas. Por isso o Espírito Santo é dado. Quando eu tomo consciência da missão, então eu busco aquele que me dá toda a condição. Vocês notaram que Jesus não falou da vinda do Espírito Santo sem antes falar da missão. E a missão era pregar e fazer discípulos. Aqueles que compreenderam isso, então Jesus fala: olha, agora ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Poder para quê? Se você deseja a missão, você precisa estar revestido.
e você deseja se tornar igreja, no propósito de ser igreja, então comece a buscar o Espírito Santo. E assim fizeram. 120 homens uníssonos, no mesmo parecer, com o mesmo desejo, foram ali alcançados com o Pentecoste, no dia de Pentecoste, com o poder do Espírito Santo. Então, nós estamos aqui hoje sentados, adoramos, cantamos, oramos, por causa do que aconteceu lá, em Atos capítulo 2. Por causa do que aconteceu na Reforma Protestante. Por causa da palavra, da perseverança dos pré-reformadores, dos reformadores, dos pós-reformadores, por causa do avivamento, da Rua Azusa. Movimentos violentos de uma igreja que desejou sair de um estado de inércia ou de individualidade, para em coletividade buscar tal poder, assim como fez Neemias. Eu saio da minha individualidade do palácio e vou na coletividade de um povo que agora se encontra destruído, para compartilhar e dar a eles o poder do qual Deus tem derramado sobre a minha vida, a mensagem de esperança qual Deus tem falado em relação a eles. Eu posso levar isso. Você pode levar, minha, essa mensagem. Permita-se, portanto, então, ser um agente construtor de vidas. Assuma o seu papel na família, assuma o seu papel, os que trabalham com você, os que estudam com você, e dê a eles Cristo vivo, o ensino das Escrituras, em nome de Jesus. Coloque o pé, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos, ó Deus, mais essa noite em Tua presença. Somos gratos pela Tua palavra, Senhor. Somos gratos, ó Deus, pelo Teu ensino. Somos gratos, ó Deus, por tal misericórdia de abrir os nossos olhos para o que de fato a Bíblia revela sobre sermos igreja. Aprendemos isso aqui na pessoa de Neemias. Estamos convivendo dentro desse contexto da exposição de Neemias. E agora no capítulo 3 nós deparamos com um povo que estava morto na esperança, que estava morto nos sonhos, na perspectiva, mortos nas atitudes, e agora eles todos trabalham com alegria, com vigor, certos, com o objetivo de restaurar aquele lugar para a habitação de Deus, para que de novo ali fosse lida a lei, como acontece com Esdras, diante do templo, o culto restaurado, a adoração restaurada ao Senhor dos Senhores. E aqui estamos nós hoje unidos, Pai. Nós precisamos voltar ao que de fato sintetiza o conceito de ser igreja: ser testemunho, indo e fazendo discípulos. Portanto, Senhor, dentro dessa consciência que temos já, do conhecimento que tomamos hoje sobre ser igreja, eu peço que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, o poder do Teu Espírito Santo, a ousadia do Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, nos prostrar mais na Tua presença em oração, não por nós, mas para sermos testemunho, para que possamos conhecer a fundo as Escrituras, não por nós, mas para sermos testemunho, para que possamos caminhar em comunhão, em oração, no partir do pão, não por nós, mas para sermos testemunhas do Senhor Jesus, para ensinarmos no processo de discipulado. Aviva-nos, Senhor, como fizeste o coração de Neemias. Não nos deixe, Senhor, numa vida de solitude, de egoísmo, trancado nos palácios, mas abre os nossos olhos aos perdidos, abre os nossos olhos para os nossos filhos que moram em nossa casa, abre os olhos dos filhos em compaixão dos pais que ainda não têm essa profundidade do conhecimento do Senhor, para que sejam luz, comuniquem-se com a vida de Cristo. Abre os nossos olhos para aqueles que conosco trabalham no dia a dia, nas profissões aqui apresentadas.
Abre os olhos, ó Deus, dos empregados, dos patrões. É muito mais do que a própria profissão, do que a produção, mas é a pregação do Evangelho para que tenha vida ao perdido. Aviva-nos, portanto, Senhor, nesses últimos dias, nessas pequenas gotas de dias que ainda temos, que a cada dia que passa, o tempo corre de maneira mais acelerada. Fortalece-nos, portanto, que possamos desejar a cada dia o poder do Teu Espírito Santo. Obrigado por esta noite, Senhor, nós te louvamos. Obrigado pela Tua presença aqui. Eu apresento a vida dos meus irmãos, a semana dos meus irmãos. Eu ponho em Tuas mãos, Pai, cada família aqui representada. Os nossos pedidos de oração representados aqui na nossa caixa de oração. Cada um que aqui está, as mais diversas necessidades pessoais, familiares, no trabalho, na saúde, põe as Tuas mãos, Senhor Jesus. Vem em resposta ao clamor do Teu povo, nesta casa, nesta igreja. Vem em resposta àqueles que têm clamado por determinadas situações, Pai. Manifesta o Teu poder. Quebra todo intento de Satanás, providenciando o milagre do Senhor, providenciando todas as demais coisas enquanto partimos, ó Deus, buscando em primeiro lugar o Teu reino. Abençoa os nossos dias nessa semana, todos os quais o Senhor nos permita viver. Espírito Santo, nos leve à oração, nos leve à palavra, nos leve à pregação, nos leve aos discípulos que o Senhor vai nos dar, nos leve ao compromisso com o ensino, para a nossa família, para os de fora, em nome de Jesus, Pai. Abençoe cada família aqui representada, cuidando de todos com o Teu amor e graça. Muito obrigado, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a doce consolação, presença do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Irmãos, tem um aviso muito importante. Vocês vão gostar. Esse mês é aniversário da nossa igreja. Nós vamos fazer 5 anos de vida, tá? E aí, conversando ali com a Silane é um gênio, né? Para pensar. Eu e ela pensamos tudo rápido. Aí a gente decidiu, pastor, fazer a conexão e a comemoração dos 5 anos da Igreja Batista Casa Bíblica. Então, nós vamos começar às 8 horas da manhã com um café da manhã e vamos terminar com um almoço, tá? E no final com bolo. Vai ter bolo também, tá? Tá bom? E aí, venham, podem vir, traz um amigo, vai dar para todo mundo comer, tá bom? À vontade. Aleluia. Vocês gostaram da notícia? Então, tá bom.